Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 28 de junho de 2022. Vocês já estão entrando. Vão dizendo aí no chat se tá tudo certo, o som, o vídeo, a imagem, tá tudo certinho. Nosso convidado já está conosco. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para vocês. Derville já está conosco. Silvia Cristina diz que já está aguardando. Daqui a pouquinho a gente começa nosso bate-papo, muito importante. Tenho muitas perguntas, muitas curiosidades. Eu acredito que o público aqui também tenha. Então, hoje é uma noite propícia para a gente tirar dúvidas sobre o assunto que a gente já vai conversar aqui. Bom, gente, fazer só mais alguns compartilhamentos e a gente já vai começar. Ok. Pessoal, terça-feira, noite de live aqui no canal. E hoje eu tenho um convidado muito importante. Há anos eu tenho muita curiosidade sobre que questão? Que questão, Silvana, curiosa? A questão das igrejas batistas renovadas. Porque, como eu estava conversando com o nosso convidado, a gente que não faz parte da Igreja Batista, a gente tem uma dificuldade, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus desde o meu nascimento, né? Então eu tenho certa dificuldade, porque a gente tende a olhar para as igrejas com nossa lente, né? Então a gente tem essa dificuldade. Uma dificuldade para vocês entenderem, como às vezes minha cabeça é muito fechada em algumas coisas. Estou andando na rua feliz e contente, aí vejo uma igreja batista. Como eu sei que aquela igreja batista é renovada ou é aquela tradicional? Pela placa, quais as nomenclaturas que tem ali para a gente saber qual que é qual. Ok, é renovada, mas é renovada porque canta hinos mais balançados, porque falam em línguas, tem profecia, revelações, interpretações. Então, quem melhor para tirar as nossas dúvidas do que o nosso convidado de hoje? Pastor Jesus Aparecido dos Santos. Um nome bem sugestivo, viu? É um nome bem religioso. Jesus Aparecido dos Santos. Quem é ele, gente? Ele é o pastor batista e ele é o presidente da Convenção Batista Nacional. Então, ele vai estar aqui conosco. Vou abrir a tela já já para vocês conhecê-lo. E ele vai tirar as nossas dúvidas. Vou abrir a tela aqui, gente. Seja bem-vindo, pastor, ao canal Diário Pentecostal Historiando. Boa noite, pastor. Boa noite, Luana. Obrigado. É uma grande alegria poder participar aqui com você deste momento e, como você disse, estou aqui também para compartilhar e também tentar aí resolver alguma dessas duas perguntas que surgirem. Muito bem. Pastor, antes da gente entrar na nossa pauta, como eu sempre faço aqui, eu sou muito curiosa. Eu sou Uhum. professora de história Ah, que e legal. como eu tenho uma especialização em história e teologia do protestantismo no Brasil também, eu tenho muita curiosidade sobre as denominações evangélicas em geral. E eu também gosto de saber um pouquinho sobre a vida, né, a trajetória ministerial de vida do nosso convidado. Uma breve, Uhum. né, algumas informações. O senhor nasceu num lar cristão ou houve uma conversão posterior? Como que foi esse início da vida mesmo humana e da vida espiritual religiosa? Ok. Eu nasci aqui no interior de Goiás, numa cidade aqui no entorno de Anápolis. Eu moro em Anápolis, Goiás. E nasci em Silvânia, cidadezinha que se chama Silvânia. Fui criado pelos meus pais num catolicismo daqueles que a gente chama de catolicismo popular, de folias, aquelas festas que acontecem nas fazendas, nas roças. Esse foi o meu meio e o meu primeiro contato em termos religiosos.
Mas, apesar dessa religiosidade, pelo meu próprio nome, dá para ver que minha mãe era bastante religiosa, né? Meu irmão mais velho se chamava Manuel, Verbo, o segundo José, o terceiro que sou eu, Jesus, a minha irmã Isabel e meu irmão João. Então, todos seguiam esse padrão, né, de nome religioso. Apesar dessa formação religiosa, nós vivíamos assim num lar muito desestruturado. Minha mãe muito religiosa nessa perspectiva de um catolicismo popular, meu pai já muito voltado para o espiritismo, para as práticas espíritas, e isso trouxe muito sofrimento para todos nós. Há brigas constantes na família, e hoje eu entendo também umas manifestações demoníacas, opressoras. Meu pai logo se enveredou pelo caminho do álcool, e aquilo trouxe muito sofrimento para todos nós. E um dia, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, meu pai saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Então, minha mãe ficou numa cidade pequena, com 5 crianças pequenas e numa pobreza muito grande. Então, nós sofremos muito, e aquilo trouxe marcas muito profundas. E com 14 anos eu vim para Anápolis para poder trabalhar e estudar. Morava numa república com jovens mais velhos do que eu, e logo essas fraturas, essas marcas, esses machucados começaram a se manifestar. E eu, muito jovem ainda, com aqueles colegas numa república, aprendi só coisa boa, dá para imaginar, né? E comecei a beber muito cedo, e num dia depois de uma bebedeira muito grande, eu acordei muito mal, aquele rombo dentro da alma, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, Deus, se a vida é isso, para mim chegou no fim da linha, não dá mais. Mas se o Senhor é real, e existe um caminho de vida da parte do Senhor, se o Senhor me mostrar, eu vou seguir esse caminho. E um daqueles colegas trabalhavam no hotel, e ele trouxe naquela mesma semana um Novo Testamento dos Gideões para a nossa República, e eu comecei a ler aquele Novo Testamento, e o Jesus, que até então era só histórico, ele se tornou vivo, e aquilo começou a incendiar a minha alma. E eu me lembro de 2 Coríntios capítulo 6, né? Ele te ouviu no dia da salvação. Então, aquele clamor meu foi ouvido pelo Senhor, e através da leitura do Novo Testamento, no ano de 1980, com 16 anos de idade, eu fui encontrado pelo Senhor Jesus, e aquilo mudou a minha vida, deu um novo rumo, um novo direcionamento para a minha vida, graças a Deus. Amém. E a família, mais alguém, pastor, se converteu ao evangelho? Da minha família, né, materna, no caso, somente eu e minha mãe. Ah, É, quando eu fui para o seminário, minha mãe teve uma decepção muito grande comigo por causa disso, né? E eu fui muito, muito triste, muito abatido para Belo Horizonte para estudar no seminário. E Deus, de uma forma sobrenatural, numa divina conspiração, ele mandou lá para nossa cidadezinha um seminarista que foi trabalhar em seu período de estágio numa igreja presbiteriana. E ele conheceu minha mãe e começou a evangelizá-la, discipulá-la, e graças a Deus, minha mãe foi alcançada também pelo Evangelho. que bênção, glória a Deus. Pastora, eu estava dando uma Amém. olhadinha aqui no currículo do senhor. Sim. Eu vi na parte ministerial que o senhor foi integrante, foi presidente da Junta Administrativa de Missões lá do ano de 2009 até 2016. O que essa junta administrativa de fato faz, pastor? Essa junta administrativa de missões, ela recebe vocacionados já com formação teológica ou não, mas que sentem um chamado
para o trabalho transcultural, pregar o evangelho em outras nações, né? Então, através dessa junta administrativa de missões, nós temos missionários em todos os continentes do mundo, no continente americano, na Europa, na África, continente asiático, na Oceania. Então, essa junta ela prepara os missionários, dá-lhes uma perspectiva de como pregar o evangelho noutra cultura, define com esse vocacionado para qual país, para qual cultura que ele sente o chamado, prepara-o, instrui e, juntamente com ele, levanta os recursos para o suporte, para a manutenção dele nesse país, e aí ele é enviado com um projeto de evangelização para aquela nação. Ah, que bacana. E eu vi também, Uhum, pastor, que o senhor também foi presidente da Ormiban. O que significa uhum. essa nomenclatura? Ormiban lá de Goiânia, aí de Goiânia, Goiás. De Goiás, isso. Isso, É Goiás. Ordem de Ministros Batistas Nacionais. Então, nós temos a Convenção Batista Nacional, que é formada por igrejas, e temos a Ormiban, que congrega os pastores da Convenção Batista Nacional. Ah, Ela cuida bacana. dos pastores. Quando alguém se sente vocacionado, ele passa pelo seminário, aí a igreja encaminha esse candidato para a Ormiban, que vai fazer uma sindicância, um levantamento da vida moral, espiritual, uma avaliação teológica para ver se ele pode ser ordenado ao ministério pastoral ou não. E sendo ordenado, ele passa a fazer parte da ordem que o acompanha, em termos éticos, morais, que o disciplina, que o ajuda, que o pastoreia, na verdade. Muito bem. Eu vi também que o pastor, ele foi presidente da Convenção Batista Nacional a nível estadual, lá em Goiás. E agora Isso. ele é presidente a nível nacional, né? Presidente da Isso. convenção. Pastor, Isso. a gente vai vendo a evolução. Qual o seu papel como presidente dessa Convenção Batista Nacional? Os maiores desafios, o que dá mais trabalho, as maiores preocupações? Isso. A convenção ela é formada, né, dessa associação de igrejas. As igrejas elas se associam à convenção a nível regional e agregando a nível nacional. Hoje nós somos, entre igrejas e congregações, aproximadamente 3.000 igrejas espalhadas por todo o território nacional. O meu papel enquanto presidente é principalmente zelar pela unidade, manter a unidade doutrinária, manter a unidade da igreja, representar essa convenção a partir de uma diretoria formada por meus pares, né? Nós temos uma diretoria, temos um conselho e uma assembleia geral. Então, é da minha competência representar essa assembleia, esse conselho, essa diretoria, fazer cumprir os nossos estatutos, os nossos princípios, né? E representar a convenção a nível tanto religioso quanto político, espiritual também. Nessas grandes demandas que acontecem, né, nos dias atuais, essas questões éticos, morais que aparecem, que brotam na sociedade, o pessoal quer saber o que que a convenção pensa, né? O que que ela pensa, qual que é o posicionamento dela, e nesses casos eu a represento. Quando tem algum convite a nível institucional, oficial também, geralmente eu ou um dos vice-presidentes se farão presentes representando a convenção. Então, é um papel representativo, também de conduzir a diretoria, de conduzir o conselho e de conduzir as nossas assembleias, sejam ordinárias ou extraordinárias. É quando o povo se reúne para debater, de acordo com as regras parlamentares, me compete fazer a condução desses institutos da Convenção Batista Nacional.
Bacana. Antes de eu entrar numa pergunta sobre os 26 anos de pastorado numa igreja local, a gente vai conversar sobre isso, pessoal. Eu vou fazer Uhum, menção aqui, ó, quem já está conosco. O Diego também já está conosco, o Diego Alves, lá de Porteirinha, Minas Gerais, Assembleia de Deus. Vou de uhum. vestido. O Geraldo, deixa eu ir colocando aqui para vocês verem. O Geraldo, boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu sou mineiro na capital mais fria do país, um mineiro em Curitiba. Tudo bem, Geraldo? Tá sempre aqui com a gente. Vou de vestido no Instagram, bem bacana, ela segue a gente aqui. Aqui está o Diego Alves, lá de Minas Gerais, Assembleia de Deus em Minas Gerais. O Ivo Gomes está sempre aqui com a gente também. Pai Senhor Ivo. O Marcondes, Graça e Paz, sou de Alagoas, nossa convenção vai completar 10 anos agora no mês de julho, Convenção Batista Nacional de Alagoas, legal, Marcondes. Osvair também está aqui conosco, o Douglas Santana do Ipanema, Sertão alagoano, ele tinha feito uma pergunta aqui, aí a gente já respondeu, o Marcondes já respondeu. Essa convenção era dirigida pelo amado pastor Ernesto Agnini? É isso mesmo, a gente vai falar sobre. Exatamente. Tá ótimo. É isso Pastor, mesmo. então, eu vi que o senhor pastoreia a Igreja Batista Central em Anápolis há Uhum. 26 anos. Antes dela, o senhor pastoreava alguma outra? Não, Essa foi a primeira? Como foi? isso. Eu cheguei na Igreja Batista Central no final de 1982. Já era convertido, havia me convertido num grupo pentecostal independente aqui da cidade e cheguei na Batista Central em 1982. Em 1985, essa mesma igreja me envia para o seminário em Belo Horizonte. Faço a minha formação em Belo Horizonte até final de 88, 89 eu já estou em Anápolis novamente. Em 1995, essa igreja me ordena, o processo batista, como ministro batista nacional. Em 1996, ela me convida para pastoreá-la. Então, esse foi o processo, né? É a primeira igreja que eu pastorei. Nela, praticamente vivi toda a minha vida cristã e agora tenho vivido também toda a minha vida ministerial. Que legal. Pessoal, olha, o pastor de Jesus, ele é mestre em ciências da religião pela PUC Goiás. Ele tem Uhum, pós-graduação em metodologia do ensino superior, ciências, fé e cultura, tem graduação em ciências econômicas, bacharel em teologia, né, pelo Seminário Bíblico Mineiro. E ele também já foi professor universitário na Unievangélica. Essa UEG, pastor, qual universidade é essa? Estadual de Goiás? isso, exatamente, Universidade Estadual Universidade de Goiás. Estadual, isso. E ele deu aula também de hermenêutica jurídica, que bacana, entre Uhum, 2015 e 2017. Pastor, isso. me diz uma coisa, vamos entrar na pauta. Eu fiz Uhum, um vídeo, gente. Eu fiz um vídeo um tempinho atrás, que sou muito curiosa, como vocês sabem, sobre esse movimento de avivamento, uma renovação. Então, como vocês sabem, a Igreja Batista, antes desse movimento, o pessoal conhece mais ou menos a história, não tinha essa questão da atualidade dos dons, falar em línguas, tal. Pastor, na história da Igreja Batista, o início aí, como foi essa questão, esse movimento que começou a surgir, um avivamento uhum. diferente na história dos batistas? Conta pra gente como foi as dificuldades, como foi essa cisão com a Igreja Batista tradicional e quando? Uhum. Isso. Ah, é muito interessante. Você estava falando sobre a história do protestantismo brasileiro, né? E os primeiros missionários, eles chegam no Brasil por volta do ano de 1850. E nessa leva vem os batistas também. Mas é interessante que até 1903, 50 anos depois da chegada do Evangelho no Brasil, a população evangélica brasileira ela era em torno de 3%.
Isso começa a mudar a partir do movimento pentecostal, obviamente, com a chegada dos irmãos Daniel Berg e Gunnar Wingre, e também do Luigi Francesconi, né, que veio também, ambos, todos eles imigrantes, Daniel Berg e Gunnar Wingre, imigrantes da Suécia para os Estados Unidos, e Luigi Francesconi, imigrante da Itália para os Estados Unidos, e que são alcançados pelo movimento pentecostal da Rua Azul e vêm parar no Brasil, anos 1910 e 1911. É o que nós chamamos da primeira onda do pentecostalismo, né? Seguindo uma linguagem do Paul Freston. O Ricardo Mariano já chama de pentecostalismo clássico. Quando é por volta dos anos 1950, você tem uma segunda onda, o chamado deuteropentecostalismo. O pentecostalismo ele muda a face da fé evangélica no Brasil, né? E na década de 50, esse movimento do Espírito Santo, esse movimento pentecostal, com a urbanização do Brasil, ele cresce, né, e causa um impacto na comunidade evangélica brasileira. E já vinha acontecendo dentro do meio batista essa, essa ação do Espírito Santo. Engraçado, começa com uma mulher, Dona Rosalie, uma missionária americana batista da Junta Batista do Sul dos Estados Unidos, a famosa Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, uma das maiores convenções do mundo. E ela, então, tendo lido sobre os grandes avivamentos e percebendo que a única coisa capaz de mudar a realidade espiritual do Brasil seria um avivamento, ela começa, então, a escrever sobre avivamento. Dependência do Espírito Santo, rendição ao Espírito Santo, a ruptura com esse ethos batista racionalista, para uma abertura, né, para a ação do Espírito Santo. E fazendo isso, ela escreveu 34 folhetos, chamados folhetos de poder. E não eram folhetos para evangelizar, mas eram folhetos para despertar. E esses folhetos foram espalhados pelo Brasil inteiro, pelas igrejas batistas do Brasil. E ela era até então uma voz solitária, né? Que pregava o avivamento, a necessidade de uma dependência do Espírito Santo, escrevia os folhetos, participava de congressos, até que ela teve um contato com o pastor José Rego do Nascimento, que era pastor na Bahia, trocaram informações, ela deu um livro para ele sobre o avivamento, sobre a ação do Espírito Santo, e o pastor José Rego do Nascimento, ele é visitado pelo Espírito Santo um dia no escritório dele, que hoje nós chamamos de batismo no Espírito Santo, né? E a partir dali a vida dele mudou completamente. E ela então consegue um aliado, ela americana, missionária, ela consegue agora um aliado, né, nessa dinâmica do avivamento, do movimento de renovação espiritual, que é um brasileiro extremamente carismático, excelente pregador, e ele sai de Vitória da Conquista, vai para Belo Horizonte para pastorear a Igreja Batista da Lagoinha. E ali, através de programas de rádio, de pregações, né, começa esse movimento a crescer dentro do meio batista. Um grande marco foi uma visita que ele fez ao Seminário do Sul. Os batistas tinham dois seminários, do norte, que era no Recife, e do sul, no Rio de Janeiro. Ele foi convidado para uma série de conferências para os alunos do Seminário do Sul. E fizeram a vigília aquela noite e foi uma confusão santa, né? Deus visitou aqueles alunos, eles foram batizados com o Espírito Santo, confessaram pecados. Foi uma revolução muito grande
um marco na denominação. E tanto ele quanto Dona Rosalie ficavam insistindo com o pastor Enéas que ele precisava se abrir para a obra do Espírito Santo, para essa dinâmica, né, do movimento de renovação. E o pastor Enéas era muito resistente, muito tradicional, né, muito firmado naqueles conceitos racionalistas, fundamentado na sua formação teológica, muito reconhecido nacionalmente, e ele não aceitava, ele era resistente. Até que um dia no escritório dele, ele acordava muito cedo, 5 horas da manhã, acordou para poder orar, e nas palavras dele, na biografia, diz que naquele dia o teto estava de bronze. E ele começou a buscar o Senhor, falou: Senhor, o que que é isso? O que está acontecendo? Ele ouviu claramente Deus dizendo para ele que ele deveria entregar. Ele falou: mas entregar o que, Senhor? A sua biblioteca. A sua biblioteca é um ídolo. Aí, tá bom, Senhor. Pastor, né? O pastor é apaixonado com seus livros, com a sua biblioteca. E depois Deus pede para ele entregar mais uma coisa, que era a Igreja Batista de Perdizes. Aí ele vai nesse processo de rendição, Deus o visita, aí você tem três vozes marcantes, que é a Dona Rosalie, pastor José Rego do Nascimento e pastor Ernesto Nini, que são esses instrumentos que Deus usa para apresentar ao meio batista o movimento de renovação espiritual. Perdão, eu não estou te ouvindo, Silvana. Ai, pastor, desculpe, eu deixei o áudio desligado aqui por conta do Não, sem barulho. Vou problema. repetir a Uhum, pergunta. Pastor, e uhum, como se deu institucionalmente essa adesão ao pentecostalismo, esse uhum. movimento? Quando que surge? Partiu de quem essa nova convenção, a Batista Nacional? Isso. Até a minha dissertação de mestrado foi exatamente nesse tema, que se transformou num livro. Então, eu explico exatamente isso, não numa perspectiva histórica, porque já tinha muita coisa escrita, mas numa perspectiva sociológica desse confronto do ethos batista com o ethos pentecostal. Enquanto falava-se de movimento de renovação, era tolerável, porque falava dos avivamentos, da renovação espiritual e tal. Mas, como eu disse, era a segunda onda do movimento pentecostal no Brasil. E o movimento pentecostal acabou influenciando o movimento de renovação, né? Através dos encontros espirituais que estavam acontecendo em Belo Horizonte, e ali começaram a acontecer manifestações do Espírito Santo, dons de línguas e outras manifestações. E com o passar do tempo, né, eu até falo na minha dissertação, esse ethos batista, que é racionalista, que não admite a parte sensitiva das manifestações, e, então tem um choque, né? E nesse choque gera-se um conflito. E esse conflito ele vai para as nossas assembleias gerais, né? A cada 2 anos, o Batista tem as Assembleias Gerais. Isso vai para as Assembleias Gerais, são nomeadas comissões para poder discutir essa questão da renovação, e, por fim, chega-se à conclusão de que o movimento de renovação ele era pentecostal e que, portanto, não dava para ser batista, não era batista, né? E aí decide-se pela exclusão desses líderes e das igrejas que haviam aderido ao movimento de renovação. Então, o pessoal ficou numa situação assim muito, naquela época, muito difícil, porque eles não queriam deixar de ser batistas. Eles amavam ser batistas, os princípios batistas,
democracia batista. Mas os batistas diziam: vocês não são batistas, né? Vocês são pentecostais. Aí os pentecostais viravam para eles e diziam: não, vocês não são pentecostais, né? Porque, principalmente naquela época, tinha os usos e costumes, né? Sim. Então, vocês não são pentecostais, né? Aí gerou-se aquela crise de identidade, que eu conheço muito bem isso. A minha esposa, ela é Nisei. Então, aqui no Brasil, ela é japonesa, mas ela vai para o Japão, chega lá, ela é brasileira, né? Então, não sabe, não sabe o que que é. Então, nessa crise de identidade, formou-se primeiro a AME, Aliança Missionária Evangélica. O pessoal estava escaldado com esse negócio de convenção e não queria saber disso mais. Aí formam a Aliança Missionária Evangélica, que agregou presbiterianos, metodistas, batistas, né? Juntou todo mundo nesse balaio. Aí também começou a não dar certo, cada um já começou a formar, né, o seu grupo, e quando foi em 1967, optou-se então pela formação da Convenção Batista Nacional, que Ah, hoje é a bacana. Convenção Batista Nacional. Ah, muito bem. Pastor, uma pergunta bem bobinha, assim, mas para mim, até hoje eu passo na frente das igrejas batistas, eu nunca sei Uhum. como diferenciar uma igreja batista tradicional ou uma batista. É renovada? É essa nomenclatura que a gente usa, pastor? Isso, como que distingue, né? Primeiro, pela Isso. nomenclatura nacional. Geralmente você vai encontrar Igreja Batista Nacional, Filadélfia, Igreja Batista Nacional, ou então pela logo, porque as Ah, igrejas mais antigas, né? Por exemplo, nós temos aqui a nossa Igreja Batista Central, que é da época da nossa igreja, ela foi organizada em 1967, no ano da organização da convenção, sim. né? Então ela nasce como Igreja Batista Central e continua como Igreja Batista Central. A quarta Igreja Batista de Goiânia, ela continua como quarta Igreja Batista. Então, pelo nome você não vai distinguir. As mais recentes, elas têm Igreja Batista Nacional, por causa da Convenção Batista Nacional. Então, se eu ver Ou nacional, então, eu já sei. Mas e quando já não sabe, tem, logo? logo, que é um globozinho, um globo com aquelas, né, uma chama Isso. vermelha em cima do globo, é uma Igreja Batista Nacional. Agora, Silvano, o mais interessante de tudo é que com o passar dos anos, né, esse ranço da ruptura ele ficou para trás. As novas gerações, né, de batistas, elas superaram, né? Hoje, as duas convenções, tanto a Batista Nacional quanto a Batista Brasileira, participam da Aliança Mundial, participam da União Batista Latino-Americana. Bacana. Nós temos uma comunhão muito boa, né? Vínculos fraternos, um trânsito. A diferença, então, hoje, ela acontece por causa, principalmente, do continuismo e do batismo no Espírito Santo, que a gente continua crendo e defendendo, e o continuismo dos dons espirituais. Muito bem. Ó, o Jefferson, pastor, ele falou que ele é presbiteriano e ele gostaria apenas de saber se a Convenção Batista Nacional tem a mesma doutrina da Convenção Batista Brasileira. A mesma doutrina, os mesmos princípios batistas, a mesma forma de governo, a única diferença é exatamente em relação aos dons espirituais. Dons espirituais no sentido de cura, de profecia, de línguas, porque os batistas brasileiros também, obviamente, acreditam nos dons espirituais, né? Mas não tanto nessas manifestações. No nosso caso, nós acreditamos, aceitamos as manifestações, incluindo o batismo no Espírito Santo. Ah, muito bem. Outra pergunta.
Uhum, O senhor acabou falando, né? Já falou antes. uhum. Então, a Igreja Batista da Lagoinha, com certeza, é filiada à Convenção Batista Nacional, né, pastor? Ela foi a pioneira, vamos assim dizer, uma das pioneiras. Mas como ela foi crescendo e se transformou numa mega igreja, né, numa grande igreja, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a igreja da Lagoinha ela virou uma denominação. Então hoje ela não é mais parte da Convenção Batista Nacional. Ela hoje Hum, é a Convenção Batista da Lagoinha. É um ah, ministério, é a um ministério parte. próprio à parte, é um Ah, ministério entendi. independente. Ó, gente, aprendendo, tá vendo? É. Pastor, falando assim na rotina, no dia a dia de um culto batista nacional, a, Uhum. a liturgia do culto é, é bem parecida com a Batista Nacional? Vocês têm algum inário próprio? Não, vocês já começam cantando com hinos, não necessariamente de um livro, tem uma liturgia engessadinha, palavra, hinos. Conta pra gente num culto como que é essa liturgia. Ok, bom demais. É bem carismática, a liturgia, ela é comunitária, né? Então, você não tem um coral que canta para o deleite dos crentes, né? Ou seja, ou para o enlevo espiritual dos crentes. Todo mundo canta. Então, é um cântico participativo, é um cântico comunitário, né? Nós mantivemos ainda o cantor cristão como referência, até pelo aspecto doutrinário. Então, cantamos sempre, não vou dizer todos os cultos, mas um culto ou outro, principalmente nas celebrações de ceia, nós cantamos hinos do cantor cristão, que é o cantor cristão tradicionalmente batista, né? Mas o culto ele é bem fluido, ele abre-se com louvor, né? Você tem um grupo de louvor que conduz a igreja no cântico, e logo após esse momento de louvor, aí você já tem a ministração da palavra. A gente mantém essa mesma pegada batista, né, de palavra, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Os sermões ainda ocupam um bom espaço da nossa liturgia, né, a pregação da palavra. O nosso culto vai durar aí 1 hora e meia, mais ou menos, né? Você tem ali vídeos sobre a obra missionária, o trabalho infantil, essa parte de apresentação, né, da vida da igreja, um tempo de louvor, pregação de palavra, oração pelos enfermos. É bem dinâmico, carismático, participativo, comunitário. Assim é um culto de uma igreja batista nacional. Legal. Pastor, o Vinícius fez uma pergunta, mas antes eu ainda falando dessa Uhum. liturgia, e a indumentária? Os pastores da Igreja Batista, eles se destacam com alguma roupa diferente? Eles sentam num lugar diferente? Porque eu já Não, visitei a não. Igreja Batista, eles sentam lá tranquilo, parecendo uma Isso. pessoa normal e vai ali na frente, muito de boa. É, Então mantém isso, essa questão de ter essa isso. cátedra, essa... Na Igreja Batista, a gente insiste muito nessa questão do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Então, eu, por exemplo, eu estou sentado no meio do povo, né? Tem aquele lugarzinho que geralmente o pastor se assenta, mas não tem cadeiras de destaque, essa coisa assim, não tem não. A cátedra, né? Não tem a cátedra não. O pessoal inicia cantando louvor, termina-se o louvor, aí eu já assumo e ministro a palavra, mas é como você está dizendo. Algumas regiões do Brasil, o pessoal ainda usa terno, gravata, outros somente blazer, outros não usam gravata, nem terno, nem blazer, só camisa mesmo, manga de camisa. É bem tranquilo, é bem light mesmo.
Ah, legal. Olha a pergunta do Vinícius, pastor. Gostaria de saber, na visão batista, qual é a tradução da Bíblia que a Batista usa? São Bíblias Almeidas? Quais? Principalmente a revista atualizada. Revista e corrigida, revista atualizada e a nova versão internacional. Quando a gente faz as nossas Bíblias celebrativas, temáticas, geralmente a gente trabalha com essas versões, principalmente a revista atualizada. Ah, bacana. Ó, o Ivo Gomes, ele está sempre aqui com a gente, ele fez uma pergunta. O ensino de soteriologia nas igrejas ligadas à Batista Nacional é arminiano, é calvinista ou admite ambos? Admite ambos, admite ambos. Batistas são famosos não por ficar em cima do muro, né, mas pela democracia. Então, o nosso, vamos dizer assim, background histórico, a nossa formação histórica, ela vem da Inglaterra e ela é calvinista. Então, quando você tem esses batistas europeus, essa influência é mais calvinista. Os batistas do norte dos Estados Unidos também são calvinistas, mas os batistas do sul dos Estados Unidos não são arminianos, mas também não são totalmente calvinistas. Eles não enfatizam o calvinismo, mas também não abrem mão da doutrina da perseverança de todos os santos, né? Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, mesmo os batistas do sul dos Estados Unidos, que não dão uma ênfase muito grande no calvinismo, faz parte da confissão de fé, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, não se perde a salvação. É uma característica muito grande do arminianismo essa possibilidade de alguém perder a salvação, né? Então, nos batistas, mesmo aqueles que não são calvinistas, né, dos 5 pontos, da tulipa, que não são tão rigorosos, ainda assim eles mantêm uma fundamentação e alguma influência do calvinismo na sua doutrina. Bacana. Mais perguntas, pastor? A Josi Gonçalves, essa aliança Uhum. mundial é ligada à ONU, à Organização das Não, Nações Unidas? não. É uma pergunta que geralmente fazem, né? A Aliança Batista Mundial, ela é uma aliança de convenções batistas, né? Para o apoio mútuo e a evangelização mundial. Então, hoje nós temos na Aliança Batista Mundial umas 150 convenções do mundo inteiro que fazem parte dela, mas não tem ligação nenhuma com a ONU, ligação assim explícita. Não, não tem não. Tá. Pastor, tem outra pergunta aqui. Sempre tem essa Uhum. pergunta para todo mundo que vem aqui, tá, pastor? A convenção coloca Aham. algum Não, tranquilo. obstáculo ao exercício ministerial ou membresia de irmãos que também são membros de sociedades chamadas de secretas? Tanto a convenção quanto as nossas igrejas, nos seus estatutos, isso vem muito explícito nos nossos estatutos, a não admissão na participação de sociedades secretas, nem para os seus membros e muito menos para o ministério. Então, isso é muito claro para as igrejas batistas nacionais. Muito bem. Pastor, outra pergunta interessante, agora é a minha. Uhum. Quais os tipos de cultos que tem? Porque ó, na minha igreja eu tenho um culto de quarta-feira, um culto sexta-feira de ensino, domingo culto da família, aí tem escola dominical, Santa Ceia, né, a ceia do Senhor, uma vez no mês, culto de Uhum. jovens, culto de adolescentes. E nas igrejas batistas nacionais, quais tipos de cultos, de eventos que tem? Uhum. As igrejas batistas, de um modo geral, elas têm também culto de mocidade, culto de adolescentes. Hoje, né, com toda essa dinâmica que existe na sociedade, nós temos também o grupo pré-adolescente, esses púberes, né, que ainda não chegaram à adolescência, e as crianças. Então, a gente
trabalha muito a questão das crianças, dos púberes, dos adolescentes, dos jovens, né? Os nossos cultos, a gente não tem aquele culto de doutrina, aquele culto de oração, não. A gente tem vigílias, mas esporadicamente, em alguns casos, semanalmente, vai de igreja para igreja. As igrejas batistas, elas têm uma característica muito interessante, que a gente chama de autonomia das igrejas. Então, nós temos vínculos de princípios e de doutrina, mas na parte da sistemática cotidiana de cada igreja é muito livre, muito independente. Então, no nosso caso específico aqui da Batista Central, nós temos na sexta-feira o culto dos adolescentes, temos no sábado o culto dos jovens, domingo de manhã escola dominical com culto, domingo à noite o culto. E durante a semana nós nos reunimos em pequenos grupos nas casas. Então, essa é a vida da igreja, né? É muito característico das igrejas batistas também uma ênfase muito grande na obra missionária. Então, os batistas, tanto os brasileiros quanto os batistas nacionais, a gente foca muito nessa responsabilidade missionária da igreja. Pastor, os batistas, né, tradicionais têm um forte naquela questão social também, além dos estudos, né, bíblicos. Isso. A Convenção Batista Nacional mantém esse perfil? Mantém a igreja Batista Nacional, ela tem essa ênfase muito grande a gente chama a missão da igreja, né, que é tanto a evangelização quanto também nesses aspectos dos trabalhos sociais. Então isso é muito forte no perfil das igrejas batistas de um modo geral. Certo. O senhor comentou aqui, até respondendo a pergunta do Ivo, que essa questão bem tranquila, democrática, aceita esse viés mais calvinista, arminiano, pelagiano, semi-pelagiano, mas via estatuto, qual que vocês defendem? Ou não tem um que a Batista Nacional defenda? Na Não, questão não tem. soteriológica, não tem? Não tem. É bem aberto mesmo. Assim, Ah, não bacana. tem. Uhum. Certo. Então, o pastor falou, pessoal, já dessa questão dos dons. Os tradicionais acreditam, a diferença é que a manifestação, né? As manifestações, dons manifestacionais. Isso. Então, vamos ver. Tem profecia muitas vezes nos cultos, pastor? Como que é? Assim, bem Tem. avivados, profecia, Uhum. alguém interpretando visões, Uhum. revelações, tem tudo isso, pastor? Com que frequência? Tem, depende muito, como eu disse, depende muito da igreja, depende muito da formação da igreja, mas tem, assim, não é fechado, né? Não é proibido. Algumas têm mais, outras têm menos, mas tem. Ora-se pelo batismo, para Deus batizar naquele momento, tem essa cultura? Não. Ora, mais nos retiros, nas vigílias, nos encontros, né? Nos cultos públicos, a gente mantém mais aquela perspectiva paulina de 1 Coríntios capítulo 14, levando em conta que você tem gente de todos os matizes, né? Para ninguém ficar perdido, né? Ou achar que a gente está tendo uma histeria coletiva. Então, nos cultos públicos, né? Acontece, tem, e não tem problema nenhum, a gente lida com isso, mas como a gente recebe também muitos visitantes, aí a gente procura trabalhar mais essa questão da busca dos dons, dos carismas, mais nas vigílias, nas reuniões de orações, de um modo geral, Concordo, pastor, porque quem está de fora, gente, dá uma vergonha né? alheia, porque o povo não está no mesmo espírito ali, tipo assim, meu Deus, que horror! Eu sempre
pensei isso desde pequeno. Coitado do povo que não entende isso, deve achar que ó, É, interessante, pastor, deixar essa é, ordem, essa decência, é saber, verdade. né, É, o momento. Já entra aqui exato. A na pergunta gente. do Vinícius Duarte, pastor. Ele pergunta como Aham, que a Convenção Batista enxerga os dons de 1 de Coríntios 12, se debaixo de ordem e decência. O senhor lembra dessa passagem isso. acerca dos dons Lembro, espirituais? Não quero com os irmãos? E lembro, aí, lembro. pastor? Sim, São os dons de manifestações, né, ali de 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons, né? É que eu estou dizendo, nós aceitamos, nós somos continuistas, nós achamos que esses dons não foram apenas para o período apostólico, mas nós cremos que eles continuam vivos e ativos para todos os períodos da igreja, incluindo esse período de hoje, né? É até muito interessante, né, o pessoal perguntar, e eu me sinto à vontade de compartilhar. Meu sogro, como eu estava dizendo para vocês, meu sogro infelizmente faleceu, japonês, chegou ao Brasil com 25 anos de idade, falava muito mal português, falava mais o japonês, um português muito tosco, né? E um dia nós estávamos na chácara lá, ele tinha uma chácara, como os japoneses gostam muito, e a gente estava preparando para vir embora para a cidade, isso há quase uns 30 anos atrás, 26 anos, 25 anos. E sempre antes de sair a gente orava, e naquela tarde nós fomos orar, e quando nós fomos orar, o Espírito Santo ele tomou a minha cunhada e ela começou a falar em japonês com meu sogro. Eles entendiam e falavam o japonês, mas era o japonês, um japonês popular, que meu sogro era de pouca escolaridade. Mas naquela tarde, o Espírito Santo tomou ela começou a falar um japonês clássico, que eles não tinham aprendido. Eu bati aqui na minha esposa, o que que ela está falando, né? E Deus foi falando com ele de uma forma muito sobrenatural e revelando coisas da infância dele no Japão, que ele que havia lindo, vivido meu no Deus. Japão. Não, coisa assim. Como não crer, né? E o fato é que eu vim embora no domingo à tarde e na segunda-feira eu escuto o barulho do carrinho dele chegando da chácara, né? Aí ele chegou lá em casa, assim, meio sem jeito, falou, pastor, eu vim aqui porque eu quero que você batiza para mim. Ou seja, ele chegou dizendo que eu queria ser batizado, né? Foi um milagre, foi uma coisa assim Que lindo, gente. sobrenatural, sobrenatural. Não tinha outra forma dele ser alcançado. Foi algo de Deus. Então, é como não crer nesses eventos, nessas Não manifestações, tem né? como, né? Porque, claro, e curas também, né? Quantas curas, né? Quantos eventos sobrenaturais. Graças a Deus por isso, né? Amém. Ó, o Diego fez uma pergunta importante. Ó, temos visto Uhum. grandes escândalos envolvendo pastores com a política, mormente, o ex-ministro da Educação, né, como a gente já viu aí. A pergunta Sim. dele: como a Convenção Batista Nacional enxerga o envolvimento político da igreja? Qual a opinião do senhor? Interessante sua Minha, pergunta, minha Diego. opinião, e por princípio batista também, é um princípio batista do não envolvimento de igreja com Estado, né? Uma separação da igreja do Estado, até porque os batistas sofreram muitas perseguições políticas e quando eles se estabelecem nos Estados Unidos, se estabelecem como regra essa distinção de poderes. O poder público, a vocação pública é tão digna quanto a vocação ministerial, sacerdotal, mas são esferas diferentes. A política, a igreja, a igreja. Esse é o princípio bíblico, perdão, o princípio batista, né? É um princípio fundamental com outros do batista, essa separação igreja e Estado. Regra geral, as nossas igrejas, com raríssimas exceções, de algumas mega igrejas, né, que
nas megas igrejas, grandes igrejas, os pastores eles acabam assumindo uma posição mais independente, mais individualizada, mas, regra geral, a Convenção Batista Nacional procura manter essa linha bem separadinha entre igreja e Estado. Embora entendendo também como o princípio da autonomia das igrejas, ou seja, cada igreja ela possui também autonomia, mas como regra geral prevalece o princípio. Agora, para a CBN, né, enquanto CBN, instituição CBN, isso faz parte de uma votação nossa em assembleia, né? A CBN ela não apoia nenhum partido político, nenhum político em específico, ela não aceita nas suas assembleias, nas suas reuniões, participação de político, de política partidária, e também não aceita nas suas reuniões, congressos, eventos, cantores, pregadores que cobram cachês. Isso é ponto pacífico para nós. Que lindo, 10 para a Convenção Batista Nacional. Muito bem, muito ótimo. Pode continuar, pastor. Já, nessa questão já ok? Tranquilo, ok. Tá. Ó, o Jefferson, ele. Até uma pergunta interessante que está na nossa pauta. Uhum. A Convenção Batista Nacional é adepta ao movimento de células? Aí a gente já aproveita e já faz aqui, ó. Ele sabendo que o Isso. G12 cooperou para o movimento pentecostal dentro das igrejas tradicionais, como o pastor Uhum. entende a presença do G12 nas igrejas batistas? Isso. Há que se fazer uma distinção entre o movimento de células e o movimento G12, né? Sim, O movimento de células ele antecede o movimento G12. No Brasil, o movimento de células chega pelo Ralph Neighbor, dos Estados Unidos, pastor Robert Lai, de Curitiba, que começa a trabalhar essa questão dos grupos de células com o G5, né? E quando é por volta do ano 2000 é que acontece o G12. Então, o G12 ele é mais abrangente do que o movimento de células, porque o G12 ele traz no seu bojo alguns componentes, né, que não fazem parte do movimento de células, como o movimento apostólico, a empoderação da liderança, a utilização de alguns elementos da psicologia, né? Então, o G12 ele tem toda essa amplitude, né? Que se encaixa muito mais no movimento neopentecostal do que propriamente no movimento pentecostal. Então, o movimento de células antecede o G12. Tanto as igrejas batistas brasileiras quanto batistas nacionais trabalham com o movimento de células e trabalham assim em uma perspectiva de crescimento, de evangelização e de avanço da igreja nesse mundo pós-moderno. Mas nem todas aderiram ao G12 por causa desses componentes, principalmente de empoderamento de uma liderança. Porque no G12 a pessoa ela passa a ser ter a cobertura, né, de um líder, isso. né, de um líder espiritual. Então, essa perspectiva do G12 ela não é muito bem aceita pelos batistas, embora algumas igrejas batistas tenham aderido ao movimento, né? Mas é, é muito mais bem aceito, foi muito mais bem aceito o movimento de células, enquanto movimento de células, do que propriamente o movimento G12. Porque o movimento G12 ele traz em si essa carga
neopentecostal, triunfalista, do empoderamento de uma liderança, de você ficar debaixo da cobertura de um líder, que é uma coisa assim que não encaixa muito bem com o espírito batista. Muito bem. O espírito, Pastor, o espírito sim, batista é mais esse do universal dos sacerdócio de tempos. todos os santos, Ah, sacerdócio muito universal de bem. todos os santos, né? Pastor, numa igreja local, vamos pensar assim, na igreja do Ok, Senhor, quais os cargos ok. que tem? Tem pastor, tem diácono? Quais os cargos de liderança assim que tem? Isso. Os batistas, de um modo geral, eles reconhecem apenas dois ofícios na igreja, que é o pastor e o diácono. Na interpretação batista, o bispo, o episcopo, o presbítero e o pastor são a mesma pessoa. São nomes distintos para a mesma função. Então, nós só temos pastores e diáconos. Certo. E qual a função específica do diácono? Porque um diácono na Igreja Batista pode exercer alguma função diferente da função, no caso da Assembleia de Deus. Então, no dia a dia mesmo, qual é a função? Ok. É bem a bíblica mesmo? Outras É a funções? bíblica. É a Pastor, fala para bíblica. É a gente. bíblica. A função do diácono, no caso das igrejas batistas, além de servir a ceia, né, como é comum em todas as igrejas, é cuidar dos órfãos, das viúvas, é exercer a diaconia, né, é exercer o serviço de socorro. Então, mesmo que a gente não tenha esse oficial diácono, nós vamos ter o ministério da diaconia. Então, que vai ser exercido por irmãs, né, que vão ser designados pela igreja para poder cuidar dos pobres, dos necessitados, aquele que precisa de um remédio, de uma cesta básica, do hospital, né? Então, essa é a diaconia, esse é o trabalho da diaconia. Aquele, aquele apenas o cargo sem o exercício da diaconia tem ficado cada vez mais raro nas igrejas batistas. A gente não tem trabalhado tanto o cargo, mas muito mais o ministério da diaconia, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar dos necessitados, socorrer aqueles que precisam. Então, isso tem sido, vamos dizer assim, no atual momento, a tônica das igrejas batistas. Ah, interessante. Pastor, eu trouxe aqui, esses tempo atrás, um Uhum. presbiteriano, ele estava explicando essa questão da prestação de contas. Nas igrejas batistas nacionais, quem é que cuida dessa questão financeira? São os presbíteros ou são os pastores? Porque no caso da Assembleia de Deus são os pastores, né, que tomam Isso. conta com os seus tesoureiros. E na Batista, fica a cargo de quem? Dos diáconos, dos Isso. pastores? Não, não. Na Igreja Batista você tem uma diretoria. Nessa diretoria vai ter lá os tesoureiros, né? Essa diretoria é eleita pela igreja, elege-se pela igreja. O pastor mesmo, o pastor da igreja, no meu caso, eu sou o pastor titular, sou o pastor presidente, mas eu não pego no dinheiro, não movimento o dinheiro da igreja. Isso fica a cargo da tesouraria, coordenada, né, pela diretoria, os tesoureiros que são coordenados pela diretoria, e a diretoria que é coordenada, observada e que presta contas à Assembleia da Igreja. Então, existe uma prestação de contas, todo membro pode acessar via aplicativo, né, os depósitos que ele fez, ele tem acesso a isso. Os relatórios são expostos publicamente e qualquer membro pode pedir conta, pode pedir uma prestação de contas, sendo que essa prestação de contas ela é feita em assembleia também. Ah, muito bem. O pastor, essa questão de governo eclesiástico, então também
segue como o governo eclesiástico congregacional das batistas tradicionais? É o O congregacional? mesmo governo, é o mesmo governo, é o governo congregacional, uma democracia direta. A Assembleia é o poder máximo da igreja. E as igrejas batistas, elas são autônomas, né? Para elas serem autônomas, elas precisam dessa participação da congregação, né? Então, todo crente ele tem direito à voz, tem direito a voto. Nós estamos agora mais cuidadosos um pouco na questão da disciplina. Então, a disciplina hoje a gente instaura um processo, né? Instaura todo um processo que é tratado a nível de um conselho disciplinar. Resolve-se isso um processo de amplo direito de defesa, né? Então, ninguém é exposto, a pessoa não é exposta sem que ela tenha passado por um processo de se defender, de reconhecer. É uma coisa assim bem séria, sabe? A gente tem muita cautela e muito temor quanto a isso, né? Mas, regra geral, é a Assembleia. A Assembleia, elas tomam as decisões. Tá, bem na prática, um exemplo, pastor. Então, quer dizer, o senhor, como pastor ali da Igreja Central, Batista Central de Anápolis, não pode chegar lá e falar assim, ó, Isso. eu não quero mais esses bancos de madeira, não, vou colocar cadeiras almofadadas. Deixa eu ir lá falar, ó, compra as cadeiras. Não é assim que funciona? Não Não, nem pode? pensar. Nem Conta como pensar, que é, pastor, então. mesmo com 26 anos de ministério, criado na igreja, né? De jeito nenhum, a gente não faz isso. Batista não faz isso de forma alguma. Nós reunimos a diretoria, né? Fala, a gente está precisando mudar esses bancos de maneira, porque já não está atendendo mais, o pessoal está reclamando. Então a diretoria reúne, ok, pastor, vamos então mudar os bancos para cadeiras. Então tá bom. Então convoca-se a assembleia, aí você tem que fazer a convocação de acordo com o estatuto, 10 dias úteis da convocação e com a pauta, né? Quem vem para a reunião tem que saber o que vai ser apresentado, e você não pode mudar a pauta ou apresentar a pauta de última hora. Então, pastor, presidente da Igreja Batista Central, no uso das suas atribuições, convoca para daqui 10 dias a Assembleia da Igreja Batista Central para trocar os bancos de madeira por poltronas. Aí você convoca o dia, a hora, publica-se a pauta, tanto fisicamente quanto nas mídias sociais. Aí o pessoal vem, né? Você parlamentarmente, você apresenta a proposta vinda da diretoria, queridos irmãos, estamos aqui reunidos porque a diretoria acha por bem trocar esses bancos, queremos colocar cadeiras, o custo das cadeiras vai ser tanto, e o que vocês acham? Aí começa a discussão. Eu acho que não devia trocar, porque os bancos ainda estão bons. Para que trocar? Né? Que vaidade é essa, né? Aí vai. Pastor, mas chega ao limite, chega ao extremo, não é uma crítica, não, interessante. Não, Vamos supor, tranquilo, tranquilo. parede, até a Aham. cor ser definida ou não? Nem tanto, menos, Silvia. Na cor a gente decide ali só o irmão que foi lá comprar tinta, ou não. Isso também é discutido em assembleia, até uma cor da parede de fora, externa. Perdão, eu não peguei a. Houve uma Tá, intervenção, senhor, me tá. perdoe. Pastora, Uhum, até que ponto essa assembleia discute? Vamos usar o uhum. exemplo de uma pintura externa da igreja. Até a cor Isso. é definida pela assembleia ou não? A pessoa que foi lá comprar decide, vou comprar um azul mesmo, vai. Não, não, ninguém faz isso, né? Geralmente a gente tem comissões também, né? Nós agora fizemos um templo novo, a gente construiu um templo novo. Aí o vice-presidente da igreja, que é dono de uma incorporadora da cidade, que era responsável pela construção,
tem uma expertise muito grande em construção e tudo mais, vamos trocar o piso. Ele chamou as arquitetas da igreja, ouviu as opiniões de cada uma delas, chegaram num consenso, aí trouxeram esse consenso para a igreja. Então, geralmente a gente mastiga bem para trazer um consenso, né? Não chega ao ponto de ninguém tomar uma decisão individualizada, mas também de fragmentar assim de modo que vira uma confusão, uma Babel. Não, geralmente a gente acaba chegando a um consenso bem rapidamente. Ah, legal. Pastor, essa pergunta do Ivo é interessante. Eu já vi muitas Uhum. pessoas falarem sobre isso. Até que ponto a democracia, né, ovelhas opinando sobre administrações eclesiásticas da igreja, tem apoio nas Santas Escrituras? Porque tem gente que acha que não, Excelente, Ivo. Gostei demais da pergunta. Eu acho que é pedagógico. Eu acho que quando a pessoa participa, ela se responsabiliza, né? Então, quando você opina, né? Eu não sei se já por essa formação de tantos anos, né? Mas eu acho maravilhoso se eu chegar num lugar e não me empurrarem as coisas goela abaixo, mas, né, ouvirem a minha opinião, ouvirem o que eu penso. Eu, como pastor, acho muito bom que os novos participem, os que conhecem menos os processos, mas que eles sejam ouvidos também, porque vai ter um aspecto pedagógico muito grande. Eles vão crescer como pessoas, eles vão crescer como cidadãos, né, que têm voz, né? É impressionante o que isso provoca na vida da sociedade através desses crentes, né? Ou seja, ele aprende que ele pode falar, ele aprende que ele pode participar, ele aprende que ele é uma pessoa importante no processo, que ele tem uma opinião, né? E que ele pode ser ouvido e deve ser ouvido. Eu pessoalmente acho e gosto muito desse aspecto pedagógico, né? E acredito piamente também que é um exercício espiritual. Eu já fui vencido em assembleias, né? Não é porque eu sou pastor da igreja, eu já fui vencido em conselho, já fui vencido em diretoria, né? Achei bom? De jeito nenhum, como todo ser humano, mas eu vou orar, né? Vou digerir aquilo, porque Deus pode estar falando de uma forma melhor do que aquela que eu imaginava, né? E que eu também não sou o único através de quem Deus fala, né? Ô, pastor, a gente, pelo menos assim, é comum os cristãos, os crentes pentecostais, por conta do seu sistema de governo eclesiástico episcopal, tem essa Uhum, dificuldade de enxergar essa democracia, essa liberdade. Aí até a outra pergunta que o Ivo colocou, até que aham. ponto um pastor chamado por Deus tem o direito de delegar tal responsabilidade às ovelhas? Fala mais sobre isso, pastor. São visões muito diferentes, né? É, a gente aprende, né, quando estuda as formas de governo, a gente aprende que todo, toda, todos esses sistemas são humanos e todos eles têm vantagens e desvantagens, né? Num sistema episcopal, você consegue resolver as coisas com mais rapidez. É óbvio, a resposta é de imediato. O presidente manda, o presidente decide, mas muitas injustiças são cometidas, né? Muitas injustiças, muitas mesmo. Num governo democrático, você é mais moroso. Eu estou com uma coisa aqui pipocando, pegando fogo, mas vou ter que esperar os 10 dias para o pessoal ter ciência, saber da pauta, correr o risco de vir um desavisado que não participa de nada, que não está sabendo de nada e chega dando opinião, né? Então, todo o sistema.
vantagens e desvantagens, né? O episcopal ele é muito mais ágil, ele é muito mais rápido, mas o pessoal diz o seguinte, né? Sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então eu prefiro demorar mais um pouquinho, mas ser acompanhado e entender que na multidão de conselhos tem sabedoria e que o poder absoluto, ele tende a corromper absolutamente. Muito bem, concordo, pastor. Pastor, qual o papel da mulher nas igrejas batistas nacionais? Tanto a nível lá comum, né, e na Uhum. diretoria, no ministério, tem essa que a mulher tem que ficar calada, não pode exercer cargos mais de liderança, não tem? Como que é a visão do papel da mulher nas igrejas batistas nacionais? Isso. É interessante, né, que o movimento de renovação espiritual começa por uma mulher, que é a Dona Rosalie. Então a gente já tem uma dívida muito grande com as mulheres nesse aspecto. Domingo próximo passado à noite, eu lembrava que Lucas capítulo 8, versículo 1, diz que o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres que o acompanhavam, né? Então, as mulheres elas têm um papel muito relevante na igreja, nas igrejas batistas nacionais. Elas participam da mesa diretora nacional, elas participam da Assembleia como delegadas, votando, sendo votada, elas são professoras de seminários, têm toda essa participação. Há uns 20 anos atrás, nós tivemos uma grande discussão que quase provocou um racha na convenção, que foi a questão da ordenação da mulher ao ministério pastoral, né? Então, a gente ainda continua com isso sobre a mesa. Como as igrejas são autônomas, qual que foi a via que nós encontramos, né? Cada igreja é autônoma. Então, a igreja ela tem na sua assembleia, na sua congregação, ela tem ela tem essa autonomia. Então, se a igreja entender que deve ordenar para ela, a igreja, uma mulher como pastora, ela pode, desde que essa mulher não seja a responsável pela doutrina e pelo ensino da igreja. Ela pode ser uma pastora auxiliar, mas não deve ser a principal, a mentora, a líder, a responsável pela condução da igreja. Então, foi uma via que nós encontramos, né? Elas são ordenadas a nível de igreja local por causa do princípio batista de autonomia das igrejas, mas ressalvado esse posicionamento. Mas não é uma coisa ainda bem resolvida. Algumas regionais elas são mais fechadas para essa questão da ordenação feminina, regionais que eu digo, algumas regiões, né? Outras são mais abertas. É uma coisa que a gente está pensando, está orando, está conversando, está discutindo, para que, se caminhando, né, para esse reconhecimento, para essa ordenação da mulher, que isso aconteça por vocação e que ela passe pelos mesmos processos que os homens passam, que ela não seja ordenada simplesmente por ser esposa de pastor. Porque o que está acontecendo? Os pastores estão ordenando as suas esposas, né? Como se a esposa do pastor, por ser esposa de pastor, fosse pastora. Então, a esposa do médico não é médica, a esposa do engenheiro não é engenheira, né?
Agora, se ela é pastora, se ela tem vocação, se ela tem chamado, se ela preparou, o marido aceita, a família aceita, a igreja aceita, então que ela tem os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres que os homens têm, porque os homens são obrigados a testemunhar da sua vocação, são obrigados a passar por uma escola bíblica de formação, passam por uma sindicância, vasculham a sua vida moral, espiritual, conversa com a sogra dele, com os filhos, para ver se ele tem um bom testemunho. Depois ele é examinado teologicamente, faz uma prova teológica. Aí depois dessa prova teológica, ele tem que comparecer diante do colegiado, o colegiado espremê-lo, fazer mais algumas perguntas. Aí depois ele tem 2 anos de probatório para poder ser ordenado. Então, o que vem acontecendo, principalmente a partir do G12, é que muitas mulheres passaram a ser consideradas como pastoras por serem esposas do pastor. E isso acaba carregando também uma coisa ruim, que é um domínio familiar da igreja, né? Você reproduz a casta sacerdotal, a família sacerdotal dentro da igreja. Isso inibe vocações, você cria feudos dentro da igreja, né? O pastor vai morrer, mas ele já garantiu a sucessão para o filho dele, né? Então isso é horrível. Então essas coisas não podem acontecer na igreja de Deus, né? Sim. Pastor, ó, Jesse Gonçalves pergunta: o arrebatamento faz parte das pregações? E ele faz também outra pergunta: são pré ou tribulacionistas, os batistas nacionais? Excelente. Que boa pergunta, né? Os batistas também, é o José Gonçalves que pergunta, José Gonçalves, né? Os batistas, eles são principalmente esses do sul dos Estados Unidos, não os ingleses, mas esses do sul dos Estados Unidos, eles são pré-milenistas, na sua maioria são pré-milenistas, não são pré-tribulacionistas e nem dispensacionalistas. Então, porque hoje você tem o pré-milenista histórico, você tem o pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. O que a gente faz? A gente apresenta essas correntes, mas apresenta como correntes de pensamento. Esses batistas históricos, oriundos do continente europeu, até por influência calvinista, eles tendem mais para o amilenismo. E já esses do sul dos Estados Unidos, eles são mais pré-milenistas, mas não são pré-tribulacionistas, não. A gente não descarta a possibilidade da igreja passar pela tribulação, entendendo que o juízo começa pela própria casa, né? E, pastor, pelo menos na igreja que o senhor pastoreia, qual a frequência de falar da pregação ser sobre o arrebatamento, a volta de Cristo, o retorno de Cristo? Porque a gente cada vez vê menos, né, essa abordagem É, sobre esse assunto. Tem uma frequência é boa, não? muito boa, muito boa. A esperança, né, a expectativa, a esperança certa da implantação do reino de Deus é que vem o seu reino, né? Então essa expectativa é muito forte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então essa pregação é muito recorrente, né? Sim. É muito presente na celebração da ceia, praticamente toda a celebração da ceia, não somente a nossa, mas as igrejas batistas de um modo geral anunciam a morte do Senhor até que ele venha, né? Então isso é muito forte. Pastor, só mais uma pergunta, tá? O Geraldo perguntou se a Batista da Lagoinha também é pentecostal.
Eu estou muito feliz, estou achando bom demais. Eu ficaria aqui, tô achando ótimo. É uma oportunidade, uma alegria poder participar. A Igreja Batista da Lagoinha, sim, ela é pentecostal, mas com uma grande influência neopentecostal, né? Porque nós temos, o que eu disse, você tem o pentecostalismo clássico, que é o do Daniel Berg, Gunnar Wingre. Depois você tem o deuteropentecostalismo, que é esse da década de 50. E depois você tem essas influências da década, final da década de 70, 80, 90, que nós chamamos de neopentecostalismo, onde a ênfase já não é mais a salvação, nem batismo no Espírito Santo, e nem os dons espirituais. A ênfase é mais um triunfalismo, uma transformação da terra no céu, né? Ou seja, um bem-estar aqui. Então, que nós chamamos também de teologia da prosperidade, né? Então, a marca distintiva do pentecostalismo clássico, Daniel Berg e Gunnar Wingre, batismo no Espírito Santo, salvação, pregação da mensagem da cruz. O deuteropentecostalismo continua com essa mesma mensagem, dando uma ênfase muito grande na cura. E o neopentecostalismo, teologia da prosperidade, o triunfalismo, o crente não pode adoecer, o crente, se ele tiver alguma fragilidade, alguma derrota, é porque está em pecado, né? Então, essa é uma marca do neopentecostalismo, e eu acho que isso é muito presente hoje na Igreja Batista da Lagoinha. Ela é mais neo, né, gente? Pentecostal, Mais né? neo, Até isso, exato. é neopentecostal. Pastor, a gente está indo para o final da nossa live. Eu gostaria de pedir para o senhor deixar uma breve palavra, né? A palavra de Deus, rápida, curta, para o nosso público, e já emendar suas considerações finais. Tá joia. Eu tenho lido e pregado na igreja esses dias, a gente está falando aqui, é o livro de Apocalipse, né? E o livro do Apocalipse, a temática, a parte central do Apocalipse é o governo de Deus. A história, a história ela está debaixo do domínio e ela é conduzida pelo Senhor e ela vai chegar onde o Senhor quer. Então, para nós, é uma alegria muito grande fazer parte dessa história de Deus. Alguns têm uma visão muito pessimista, né? E às vezes a gente fica assim mesmo por causa das coisas ruins que nós estamos vendo, mas o Senhor continua muito presente nesse planeta, a sua graça é muito real, muito palpável, muitas pessoas são salvas todos os dias nós experimentamos da sua graça. O Cordeiro pôde abrir os selos do livro porque ele venceu, é ele que vai dar o desfecho final na história, né? A história ela vai acabar do jeito que Deus quer. E é uma alegria a gente fazer parte dessa história de Deus, fazer parte dessa redenção, dessa reconstrução da humanidade por meio de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos do lado vencedor da história. E Maranata, que venha o seu reino, o reino do Senhor seja estabelecido, onde essas injustiças, maldades, enganos, ofensas, pecados não mais estarão presentes, mas sim a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Estou muito feliz de participar aqui, de conhecer a Silvana pessoalmente aqui através dessa live, né? Te agradecer pelo convite, Silvana, e também dizer que estou muito feliz e você está no lugar certo, né? Vejo assim uma graça, uma sabedoria, um carisma muito grande para conduzir esse programa. Que Deus te abençoe. Continue assim para a glória de Deus. Acho que seu áudio está fechado.
Pessoal, muito obrigada, pastor. Eu deixei o Instagram do pastor, tá? Jesus Aparecido, e o Instagram da Convenção Batista Nacional na descrição do vídeo. Então, vocês já entram lá, clica, já vai cair direto lá e vocês vão seguindo o pastor, a Convenção Batista Nacional. Pastor, muito obrigada. Me, assim, abriu o horizonte, eu consegui compreender muitas coisas, muitas dúvidas, curiosidades foram sanadas aqui. Sou encantada, porque eu já admiro a instituição batista. E batista, guardando toda aquela tradição e renovada, pentecostal, gente, é uma bênção do céu, gente. É para ser uma Senhor bênção, amado. é Se um dia eu for expulsa da minha, eu vou para a Batista renovada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Deus te abençoe, pastor. Muita alegria Amém. mesmo. Obrigada por Obrigado, disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Eu agradeço também o pessoal que esteve aqui com a gente, participando no chat, ou não, mas esteve aqui com a gente. Deus abençoe. Terça-feira que vem tem live de novo. Vou receber o escritor Jair para falar sobre a Assembleia de Deus de Abreu e Lima. Por que separou? Qual foi o motivo? A gente vai conversar sobre, tá, gente? Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Muito obrigada, pastor, mais uma vez e até a semana que vem. Fiquem com Deus, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.